paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu sou a Rose Lima e hoje nós vamos falar sobre libertação pessoal, gente. Depois que eu gravei o vídeo sobre como expulsar espíritos malignos, muitas pessoas me contataram. E pessoas, inclusive, de dentro da igreja. Gente, pessoas que precisam de libertação pessoal. Então, esse vídeo vai falar exclusivamente de pessoas, tá? Que ouve vozes, que tem visão de vultos, de coisas flutuando, de coisas sendo arremessadas diante dela, de pessoas que se envolveram com feitiçaria e hoje sente que tem alguma coisa errada com a sua vida, ou que sabe que alguém fez algum trabalho de feitiçaria contra ela. Então, essas pessoas, é para essas pessoas esse vídeo, tá? E então eu gostaria que, se você tem alguém conhecido que passa por isso, talvez você não esteja passando por isso, mas tem alguém que passa por isso, que eu preciso ouvir esse vídeo, por favor, compartilhe, tá bom? Bom, fato é que é inegável o mundo espiritual. Ainda que ateus tentem decifrar o que acontece, por exemplo, dentro de um centro, de umbanda, de candomblé, criem mil suposições, hipóteses. Ainda assim, gente, existem muitas perguntas sem respostas nessa área. O mundo espiritual é real, ok? Ele existe, ainda que você o considere ou não, ele existe. Jesus, certa vez ele falou em Lucas 11, do 15 ao 26, que demônio não expulsa demônio. Eu quero dizer isso para você porque talvez você tenha procurado, por exemplo, um centro. Talvez você tenha procurado outros caminhos para a libertação, tá? E eu vou dizer para você o que a Bíblia diz. Ela diz que não adianta. Só existe um acordo entre eles. Não existe expulsão de fato, tá? Então, expulsão definitiva só em Cristo Jesus. Só Ele é o nome que está acima de todo nome. E outra coisa também que eu quero deixar clara aqui para você: se você não está disposta ou disposto a se entregar a Deus, a libertação pessoal não vai funcionar para você. Nós somos casas, habitação, entende? Ou de Deus ou de demônios. Então, se nós estivermos vazios de Deus, o espírito maligno vai agir na nossa vida, entende? Porque existem leis a serem seguidas que vai determinar em que reino você está. Então, se você está determinado a uma libertação pessoal, você precisa conhecer Jesus. Então, o primeiro passo, na verdade, para a libertação pessoal é aceitar Jesus. Porque lá em João 14, 6, diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não foi alguém que disse isso dele. Foi Ele mesmo que disse isso dele. Ok? Então, só Jesus é o caminho a Deus. Só Jesus é a vida espiritual, a vida eterna. Só Ele pode trazer isso. Uma vida saudável, física, mental e espiritual. Só Ele pode dar. Tá? Toda a verdade está nele, no que Ele prega. Tá? Então, só Jesus. Então, se você não aceitou a Jesus, você precisa fazer isso, tá bom? Você precisa dizer a Jesus, dobre o seu joelho, onde você estiver, diga: Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Entra na minha vida e limpa, tira tudo da minha vida, que é uma casa, tudo que não te agrada. É a primeira coisa que você precisa fazer. Só que quando Jesus habita em nós, para que Ele permaneça em nós, a casa tem que continuar limpa. E disso depende o nosso comportamento, as nossas decisões, para definir quem vai reinar na minha vida. Porque se eu mesma reinar, quem reina em mim de fato não sou eu, tá? Então, se eu faço as minhas vontades, na verdade eu não sou liberto. Na verdade eu não tenho liberdade. Eu estou presa. E essa é um comentário importante de se dizer. Porque muitas pessoas pensam que a liberdade está no mundo. Não. No mundo está a prisão. Bom,
Depois do primeiro passo, o segundo passo tem a ver com algo que o próprio Jesus falou. Lá em Mateus 17, 21, Jesus fala sobre a importância do jejum para casos de libertação. Então, se você não tem o hábito de jejuar, inclusive eu tenho um vídeo sobre o jejum, vou colocar na descrição desse vídeo para que você possa assistir. Lá eu conto um testemunho meu e também falo como jejuar corretamente. Você vai precisar jejuar, tá bom? Porque o jejum, ele mostra ao mundo espiritual que mais importante que a sua vida física é a sua vida com Deus. Você deixa de comer o pão do mundo, o alimento do mundo, para se alimentar de Deus, para pedir a alimentação de Deus. Então esse é o jejum. O jejum te conecta ao mundo espiritual por causa do sacrifício, entende? Então por isso é importante o jejum. Então, se você quer fazer esse processo que eu vou dizer agora, você vai precisar jejuar, inclusive neste dia. O mais importante é que seja nesse dia, talvez, mas você precisa jejuar. E nesse jejum você precisa dizer a Deus por que você está jejuando. A terceira coisa que precisa ser dita aqui é a respeito de maldição. Lá em Provérbios 26, 2, fala que maldição sem causa não encontra pouso. Quer dizer que se você não pecar, a maldição não virá sobre você. Ou, melhor, se você estiver na justiça de Deus, debaixo da justiça de Deus, ainda que você tenha pecado, mas você pediu perdão, foi perdoado, o inimigo não pode continuar agindo na tua vida. O inimigo não vai encontrar pouso em você, ele não vai poder morar em você. Consegue entender isso? Então aqui tem um outro princípio importante para a libertação pessoal, que é a confissão de pecados, a confissão de segredos, a confissão de traumas, o perdão. Se perdoe. Perdoe as pessoas que te fizeram mal. Eu tenho um outro vídeo também que fala sobre traumas, como ser liberta emocionalmente, e fala sobre o perdão. Como eu consigo fazer esse processo, né, de entrega a Jesus. Como Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vou deixar também esse vídeo na descrição, ok? Se você é uma pessoa que não consegue perdoar alguém, definitivamente isso precisa acabar, porque isso dá margem para pouso do inimigo sobre a sua vida, para morar em você, para viver na tua vida. Então, o que acontece? Eu preciso fazer isso. Eu preciso confessar pecados. Se eu tenho pecados escondidos, se eu me envolvi com ocultismo, com feitiçaria, eu preciso confessar. Se eu adorei a outros deuses, se eu adorei e servi, fui idólatra de imagens e esculturas, eu preciso confessar a Deus e deixar esses pecados. Lembra que eu falei para você, quando você aceita Jesus, ao mesmo tempo você vai ter que cumprir os mandamentos de Deus, para que o inimigo não encontre pouso mais em você. Então essa é a importância de confessar. Confessar não só o que você fez, mas o que fizeram para você que te deixou magoado com essas pessoas, porque isso também é pecado. Não perdoar outra pessoa é um pecado, e um pecado grande. Agora falando então do quarto passo. Eu preciso contemplar versículos sobre libertação, sobre o amor de Deus na minha vida. E contemplar é falar em voz alta e determinar que isso vai se cumprir na sua vida. Que isso vai se cumprir porque o Senhor é verdadeiro, o Senhor não mente. O mesmo Deus que morreu por você na cruz do Calvário, Ele te ama tanto que Ele quer que você tenha uma vida abundante, como a palavra de Deus diz. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ele não quer que você viva preso. Ele quer que você tenha liberdade. E a verdadeira liberdade está em Jesus. Por mais que o mundo diga o contrário, pregue o contrário 24 horas por dia, você precisa entender isso claramente, que a liberdade só está em Cristo Jesus. Então, eu vou deixar uma lista de versículos que você vai ler em voz alta, quantas vezes for preciso até que essa situação acabe. Então, o que eu preciso fazer? Jejuar. E em jejum fazer as orações a Deus, pedir libertação e falar em voz alta.
falar em voz alta esses versículos e determinar que isso vai se cumprir na sua vida. Quinto passo, ouça louvores dentro da sua casa e onde você estiver, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz em Salmos 22:3 que Deus habita nos louvores, ok? Então você precisa trocar os seus hábitos de ouvir músicas do mundo, músicas que foram escritas por pessoas talvez inspiradas por espíritos malignos, e você está colocando dentro da tua casa. Talvez essas músicas sejam responsáveis por essa situação estar acontecendo. Você precisa deixar essas músicas, precisa ouvir louvores na tua casa, coisas que foram inspiradas por Deus, coisas que chamam a presença de Deus sobre você e sobre a sua casa, sobre tudo que é seu. Sexto passo você precisa ter comunhão diária com Deus. Você precisa, lembra que eu falei? Estar entre o corpo de Cristo. Você precisa estar em comunhão com pessoas que vão aumentar a sua fé e vão te ajudar a servir a Jesus da melhor forma possível. Além disso, você precisa estar em comunhão com Cristo dentro da sua casa. Você precisa orar mais. Deus, e para isso você não precisa esperar a hora de dormir. Você pode estar falando com Deus enquanto está fazendo as coisas, enquanto está dirigindo, enquanto está lavando uma louça, fazendo comida ou fazendo qualquer outra coisa no seu trabalho. Você pode estar fazendo isso na sua mente com Deus. E a comunhão, ela diz respeito à leitura da Bíblia, porque lá estão as promessas de Deus, reflete o amor de Deus que você precisa tanto saber para ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se você tiver qualquer coisa que te lembre o passado ou que chame a atenção para o passado, você precisa descartar. Livros que falam sobre coisas que não são de Deus, sobre espiritismo, idolatria e coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, que está fora dos princípios de Deus. O que você vai fazer? Você vai jogar fora. Objetos que você recebeu de pessoas ou que foram consagrados, imagens de escultura, isso traz coisas ruins para dentro de casa. Você vai jogar fora. Você vai orar ao Espírito Santo diariamente, vai pedir para Ele, dentro das suas orações, para que Ele te mostre coisas que você precisa desfazer-se. Tá bom? Porque a sua casa é de Cristo e tudo que te envolve ao passado, a crenças passadas, crenças que não tem a ver com Deus, tá? Você precisa jogar fora. Terço e tudo mais, gente. Tudo isso. Por mais que pessoas que você ama tenham ensinado você, a verdade está na Bíblia. Ser humano é falho. Ele simplesmente ouve e muitas vezes só dissipa. Ele passa adiante informações que às vezes não são verdadeiras. Eu sei que é difícil isso, talvez eu esteja diante de pessoas que cresceram em uma religião que não está de acordo com a Bíblia. Para a libertação pessoal, eu preciso que você siga esses passos, ok? Esses passos são extremamente importantes para que você consiga então ser liberta completamente. E nunca se esqueça, sem Cristo habitando em você diariamente, outro vai habitar, tá bom? Que Deus te ajude nesse processo. Jesus, mais do que nunca, quer te ajudar e por isso Ele te trouxe aqui para ver esse vídeo. E eu quero te pedir um favor, mais uma vez, se existem pessoas que você conhece que precisam ouvir este vídeo, envie para elas. Que Deus abençoe a sua vida.